Eu posso lhe dizer que, de facto, a decisão que tomei hoje foi seguramente a mais difícil das 4 que tomei relativamente ao estado de emergência, com mais dúvidas. Eu até lhe diria que eu, quando ainda ontem me dirigia a uma reunião com o Governo e com as autoridades de saúde, tendo alguma dúvida na minha mente, ia com uma inclinação para a não prorrogação. Mas perante a resposta clara, perentória das autoridades sanitárias, seria de uma tremenda imprudência o Presidente da República ir num sentido contrário às autoridades sanitárias e também, inclusivamente, da parte do Governo. A situação na Ilha de Santiago, especialmente o Concelho da Praia, é bem diferente, caracterizando-se por um aumento diário de novos casos em mais de 2 dezenas de bairros. A necessidade da continuidade de medidas de controle em Santiago apresenta-se assim como muito importante para a monitorização da epidemia. Tendo em consideração essas realidades, a necessidade de disponibilizar às autoridades sanitárias os meios legais considerados muito importantes para o enfrentamento da situação, na sequência de consultas a diversas entidades técnicas, políticas e da sociedade civil, e ouvido o Governo nos termos constitucionais, considerei necessário prorrogar o estado de emergência para a Ilha de Santiago, no período compreendido entre as 0 horas do dia 15 de maio de 2020 às 24 horas do dia 29 de maio do corrente. Sendo necessário ainda este tempo de vivência em estado de emergência para que algumas medidas restritivas de direitos, liberdades e garantias essenciais para este combate na Ilha de Santiago possam ser aplicadas, existe um consenso que já é possível, mesmo neste estado de emergência, prorrogado agora, retomar alguma atividade económica. Por isso, o estado de emergência, ora prorrogado, apresenta limites mais flexíveis, permitindo de alguma forma e em alguma medida ao Governo a preparação para a retoma gradual de algumas atividades, como, por exemplo, a construção civil, os serviços públicos, da administração pública, as atividades agrícolas e similares, ao mesmo tempo que, como eu disse, se afasta a proibição absoluta de eventos de culto religioso para algumas regiões, nomeadamente em Santiago Norte, admitindo-se apenas que esses eventos sejam submetidos a regras que impeçam o contágio. Contudo, é preciso termos presente que a decisão pelo estado de emergência ou não é sempre uma ponderação de valores e bens, e não apenas a avaliação dos danos num certo domínio ou noutro. É nós, que nós prática e nós atitude. Nós é que também decidir se nós avançar, isso pouco a pouco, mas de uma forma determinada, não te livrar de uma vez desse novo coronavírus, ou se não te deixar que a Covid-19 toma conta de nossa vida e nas maneiras de estar na vida, propagando para todo lado, causando dor, sofrimento, miséria, desconfiança e perda de vidas. Caros conterrâneos,
cabo-verdianas e cabo-verdianos. Eu continuo a confiar vivamente nos cabo-verdianos, na sua sabedoria, mas, sobretudo, confio e estou certo do seu amor a Cabo Verde, de veras o melhor país do mundo, e tem de continuar a sê-lo. Muito obrigado. Sr. Presidente, não sei se é possível fazer uma questão aqui. O Sr. Presidente acabou por decidir pela prudência ao prorrogar o estado de emergência na Ilha de Santiago, e dado a situação da cidade da Praia, com casos, cada vez mais casos de Covid-19, para perguntar se o Sr. Presidente da República ponderou sobre os efeitos económicos desta prorrogação na Ilha de Santiago, particularmente na cidade da Praia, até porque ouvimos o Presidente da Câmara Municipal da Praia a pedir, enfim, o fim do estado de emergência devido à situação económica que o município atravessa. Bom, olha, seria de uma imprudência, eu diria a falsa de sensatez do Presidente da República, que ele não ponderasse os efeitos nefastos, negativos, imprevisíveis, incalculáveis na atividade económica. Evidente. E isso é uma evidência para todos, para cada um de nós, e portanto seria sempre também para o Presidente da República. Mas como eu disse há bocadinho, acabei de dizer, o problema da decisão sobre estado de emergência ou não estado de emergência, de o prorrogar ou não, implica uma valoração, um balanceamento de um conjunto de fatores, de vetores. Dizer que o país não pode parar, é necessário retomar a atividade económica, é necessário criar condições para o emprego, é necessário tomar medidas de apoio aos mais vulneráveis, aqueles que ganham o seu dia-a-dia, ganham o pão de cada dia, o seu trabalho nas ruas, nos mercados, nas feiras. Isso é uma coisa evidente. Mas só dizer isso também não resolve o problema da decisão. Temos que ponderar outras coisas. Temos que ponderar bens e valores. É uma espécie de exercício de balança. Ter nos pratos da balança bens e valores, todos eles importantes. Todos eles protegidos constitucionalmente até. Mas há uma hierarquia de valores e de bens. Em tudo na vida nós ponderamos e decidimos pela afirmação de um bem que em cada contexto se mostra prevalecente do ponto de vista dessa hierarquia. E eu, como Presidente da República, ouvindo tanta gente, o Governo, Presidentes de Câmara, ex-Presidente da República, cidadãos anónimos, você não imagina centenas e centenas de mensagens que recebo, sobretudo nos últimos dias, de cidadãos que não conheço por Viber, pelo WhatsApp, pelo e-mail. E claro, uns dizem, pelo amor de Deus, prorrogue. Outros dizem, pelo amor de Deus, não prorrogue. Outros dizem, olha, porque é que prorrogue, mas é preciso medidas mais fortes das autoridades. Portanto, tem que se ponderar isso. Mas, sobretudo, quando eu faço uma pergunta às autoridades sanitárias, às autoridades da saúde, aos técnicos, aos especialistas, e lhes pergunto, e lhes faço esta pergunta. Meus senhores, digam uma coisa. De duas formas. Não prorrogando o estado de emergência na Ilha de Santiago, na Mente Valente do Curso da Praia, acham que há algum risco relevante, razoável, de propagação da epidemia e de descontrole da epidemia? Digam-me se sim ou não, que é uma condição para a minha decisão. Ou quando lhes faço a pergunta de outra maneira,
O que é que vocês acham? Prorrogar o estado de emergência, em alguma medida relevante, vai contribuir para que aumentem as chances, as perspectivas de controle da epidemia e da doença? E quando essas autoridades me dizem, Sr. Presidente, a primeira pergunta dizem-me, Sr. Presidente, existe esse risco, não fazer estado de emergência, esse risco é razoável, é previsível que venha a acontecer, e isso pode fazer descarrilar e tornar insuportável a pressão sobre os nossos serviços de saúde. Quando me dizem isso, mesmo que na minha mente estivessem presentes algumas nuvens de dúvidas, a partir desse momento eu decidi-me, possivelmente contra a opinião também de muita gente, de que seria necessário, para os interesses superiores de Cabo Verde e dos cabo-verdianos, prorrogar por mais 2 semanas este estado de emergência, esperando que as pessoas cumpram um pouco mais do que têm cumprido as medidas, de maneira que, para bem de todos, no fim destes 14 dias, o Presidente da República não tenha, digamos, este papel que não é agradável de voltar a, digamos, a prorrogar ou impor um estado de exceção em Cabo Verde. Portanto, isso é a resposta que lhe dou também o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia. Eu percebo. Eu sou uma pessoa até muito amiga, muito próxima. Mas eu percebo quando o Presidente da Câmara Municipal da Praia me diz que, olha, tenho muitos funcionários que continuam a receber, mas não estão a trabalhar. Muita gente. O país não pode parar, não pode estar parado. Estou de acordo. Mas só dizer isso não é suficiente para que o Presidente da República, que responde por todos os cabo-verdianos, se decida para não prorrogação do estado de emergência.